Assustadores e perigosos, os tornados aterrorizam milhões de pessoas em todo o mundo. E a região de Campinas está na rota brasileira deste tipo de fenômeno meteorológico. A conclusão vem de uma pesquisa que acaba de ser divulgada por cientistas da Unicamp. Eles não são vistos com tanta frequência porque atingem pequenas áreas, mas quando aparecem, em poucos minutos causam tragédias. Uma pesquisa da Unicamp mostra que a ocorrência de tornados no Brasil é mais frequente do que se pensava e o coloca em segundo lugar no ranking dos países com o maior número deste fenômeno no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Entre 1990 e 2011, foram registrados pelo menos 205 tornados em todo o território brasileiro. A pesquisa fez um mapeamento dos estados e cidades com maior possibilidade de serem atingidos por estes fortes ventos giratórios e mostrou que quanto mais plana a área, menor a altitude e mais água tiver por perto, mais. O estudo surpreendeu até mesmo o pesquisador, que descobriu que, ao contrário do que muitos imaginam, o estado de São Paulo é o mais propenso a ser atingido. E estão entre as áreas de risco Campinas, Itu, Indaiatuba, São Carlos e o Vale do Paraíba. Um novo modelo de risco foi desenvolvido pelo pesquisador, que estabeleceu uma escala de porcentagem que varia de 1 a 25. Com as análises, ele descobriu que as chances da região de Campinas ser atingida pelo fenômeno oscila entre 20% e 25%. Isso indica que a RMC pode ter um tornado a cada 5 anos. O relevo favorável do estado de São Paulo, onde você tem, sobretudo nessa faixa próxima à região de Campinas, a presença de uma área plana e relativamente baixa, que é chamada de depressão periférica. Nessa área você tem um incremento, então, do risco de ocorrência anual, chegando ao ponto de ter aí 20% ao ano de probabilidade de ocorrência. Um dos que causou mais estragos na região foi o que aconteceu em Indaiatuba em maio de 2005. Os ventos atingiram 250 km por hora. Foram destruídos prédios, indústrias e pelo menos 400 casas. A prefeitura da cidade chegou a declarar estado de calamidade pública por causa da devastação deixada pelo temporal. O pesquisador criou também uma tabela para a medição da intensidade dos ventos, baseada nos estragos causados. A velocidade pode ser medida ao observar antenas e telhas. Você tem um evento e uma antena de VHF, ela simplesmente oscilou e entortou. Isso indica que a velocidade do vento não superou 80 km por hora. Essas telhas cerâmicas sofreram um deslocamento leve, já indica que o vento chegou a 100 km por hora. Se essa telha, além de quebrar, ela foi arrancada para fora do telhado, com certeza o evento foi superior a 130 km por hora. Os tornados duram poucos minutos e não percorrem muitos quilômetros. O alerta é dado normalmente com até 30 minutos de antecedência. Mas o estado possui apenas 2 radares capazes de identificar os tornados, número considerado insuficiente por esta geógrafa, que acredita que São Paulo precisaria ter pelo menos 8 desses aparelhos de alerta. É importante a gente ter o radar, porque é a única maneira, de poder se acompanhar tempestades que podem se tornar tornados. Então nós temos que ter isso numa boa cobertura para o estado de São Paulo, pode representar a diferença entre vida e morte. O início da primavera permanece nublado, com chuvas intercaladas, principalmente no período da tarde. O sol aparece aos poucos entre nuvens e as temperaturas continuam amenas em toda a região. Amanhã, a mínima em Campinas será de 18 graus, em Sumaré e Valinhos é de 14, em Cordeirópolis a média é de 15 graus. No próximo bloco, a luta do Bragantino para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro e também o trabalho dos pesquisadores para ajudar a transformar a vida de muita gente.